Bárbara Maffer, sou personal trainer, especialista em emagrecimento permanente. Quero contar um pouquinho da minha história para vocês, mulheres que estão em busca do seu processo de emagrecimento. Eu tenho 43 anos, tenho 3 filhos, sou casada, administro o meu próprio negócio. Por que eu tô falando isso? Para mostrar para você que não é a quantidade de tarefas que você realiza que vai ser um fator para você evoluir no seu processo de emagrecimento. Então vamos lá. Há 8 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso de treinamento funcional. Me lembro como se fosse hoje. Eu conheci o professor Guilherme Belém, onde nesse curso eu fui impactada com 2 frases que mudou totalmente o meu comportamento naquela época. Naquela época eu era uma pessoa que, mesmo sendo da área da saúde, sendo profissional, né, de educação física, eu bebia refrigerante, eu não tinha hábitos saudáveis, a prática de atividade física não era minha prioridade, embora fosse a minha missão a atividade física, eu não condizia com a minha carreira. E nesse curso eu fui impactada com a primeira frase. E ele fez uma pergunta que mexeu muito com o meu interior. Você vive para comer ou você come para viver? E eu fiquei refletindo sobre essa frase. E eu confesso que, assim, teve práticas, né, com exercícios funcionais, mas essa frase mexeu muito comigo. Se eu vivia somente para comer, ou eu comia para viver. E assim a gente tem levado a nossa vida. A gente, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, a gente está muito preocupado em trabalhar, ter um dinheiro e levar um sustento para a nossa família e realmente fazer uso dessa frase, comer para viver e não viver para comer. Há uma grande diferença. E aí eu fui impactada com essa verdade que começou a transformar a minha mentalidade. Eu saí dali querendo mudar os meus hábitos, principalmente os meus hábitos alimentares. Porque como podia eu, profissional de educação física, bebendo muito refrigerante, comendo fritura, enfim, eu não fazia boas escolhas alimentares. E uma outra frase que me impactou lá naquele dia, naquele curso, foi: a sua felicidade depende daquilo que você come? Que felicidade é essa? Foi a frase que ele trouxe pra gente. Se você é uma pessoa que precisa comer algo para se sentir feliz, você é uma pessoa no qual está levando seus valores para algo muito pequeno. Porque depois de alguns minutos que você comer esse algo que te traz um prazer momentâneo, logo depois, né, você vai liberar toda a sua felicidade. Aonde? Naquele lugar, no lugar mais íntimo, na privada. Então essas 2 frases começou a tocar no meu interior e mudar minha mentalidade. E lá na minha casa eu era a única pessoa que queria emagrecer. Eu era a pessoa no qual fazia as compras, ia na padaria, meus filhos na época eram pequenininhos, então eu comprava pão todo dia. O pão, eu confesso que foi muito difícil, né? Eu cortava os relacionamentos com o pão e era algo que eu tinha que vencer diariamente. Então uma das coisas que eu fiz no meu início, há 8 anos atrás, era de propósito, comprar o pão, servir o pão. E eu me lembro como se fosse hoje, eu cheirava o pão. Mas eu não me deixava ser dominada por ele. E aí eu passei um dia, o segundo dia, o terceiro dia, e ali eu fui superando as minhas fraquezas, entendendo que era muito mais do que um prazer momentâneo, e era um prazer a longo prazo. E eu digo pra você com toda certeza, quando você iniciar, ou você que já está no seu processo de emagrecimento, não faça as coisas de maneira empolgante, que é só aquele momento. Segunda-feira eu vou começar a mudar os meus hábitos alimentares. Você pode fazer com que o seu processo de emagrecimento ele seja algo contínuo, progressivo e contínuo. Eu fui me desmamando, né, do pão. E durante a semana eu não comia pão, só comia pão no final de semana. E assim eu fui no meu processo de emagrecimento. Se passou um ano e meio da minha última gestação, eu continuava acima do peso. E aquilo foi algo que me incomodou muito. Até que um dia eu, nessa luta, né, com os alimentos, com as escolhas alimentares, ainda beber refrigerante,
Aí eu conheci o chá, né? Na época eu bebi o acetim. Eu sei que tem muito açúcar, mas foi uma maneira que eu encontrei de deixar de beber refrigerante. E eu fui desmamando, né? Progressivamente eu fui me libertando das coisas que eram muito ruins para mim naquela época, de maneira bem progressiva. Saí do refrigerante, fui pro mate, depois do mate fui pro suco, depois do suco de caixinha eu fui pro suco natural, depois do suco natural adoçado com mel, adoçado com açúcar mascavo. Eu comecei a testar o meu paladar e eu comecei a tirar o açúcar. Hoje eu tô num nível que talvez você deseje estar, que eu bebo suco de forma natural, o próprio açúcar da própria fruta, mas foi um processo longo, no qual primeiro eu tive que identificar quais eram as minhas maiores fraquezas, para eu entender que meu processo de emagrecimento não era algo momentâneo, era algo que teria que ser contínuo, constante. E assim eu fui. E hoje eu tô aqui, né, ajudando você, mulher, que quer deixar de comer um alimento que não tem um valor nutricional poderoso para sua rotina, um alimento que, na verdade, ao invés de ele trazer vida, ao invés de trazer saúde, ele acaba matando, né, matando de diversas maneiras o seu organismo. Enfim, eu gostaria muito que você entendesse que quando você decide mudar, que quando você entende que você precisa, tomar uma atitude para que você não desista do seu processo de emagrecimento, isso é algo que é progressivo. Você faz de maneira progressiva. Hoje eu não vou comer tanto sal, hoje eu vou optar por alimentos no forno, hoje eu vou comer alimentos mais naturais, ou seja, que vem da terra, menos industrializado, até que você chegue num ponto que você olhe para trás e você fala: hoje eu estou melhor que ontem. O mais importante é você não parar, o mais importante é você não desistir. Então entenda que um emagrecimento permanente é algo que você constrói diariamente, nas pequenas ações, com pequenos hábitos que você vai inserir na tua rotina dia após dia, constantemente. Se você, em algum momento, você tiver uma caída, né, que eu falo caída, fazer uma escolha que não é uma escolha tão poderosa, não se preocupe. O mais importante é você reconhecer que você teve um deslize, que você teve uma queda, mas é você voltar e dar a volta por cima e continuar em busca de uma saúde poderosa, de uma saúde plena. É muito mais do que um sabor momentâneo, é muito mais do que um prazer momentâneo. É algo que daqui a 10 anos você vai conseguir, ou melhor, você vai desfrutar de uma qualidade de vida totalmente poderosa, totalmente impactante, que os seus familiares vão poder ter 100% da tua saúde. Porque imagine só, eu tenho um filho com 8 anos, 9 anos, ele vai fazer, o meu filho mais novo. Daqui a 10 anos ele vai estar um rapaz, um homem com 19 anos. E eu vou estar com 63 anos. Como eu vou estar se eu não tiver a minha ação, a minha escolha hoje? Então assim, decida o seu futuro fazendo boas escolhas hoje. E você pode, poderosa. Você pode. Me ajude a compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no meu canal. Se você tem uma amiga que precisa ouvir esse meu depoimento, você compartilha com ela. Não deixe isso só para você. Me ajude a impactar mais mulheres, a mexer totalmente na rotina das mulheres. Lembrando que o emagrecimento permanente, ele é construído progressivamente e constantemente com pequenos hábitos. Gostou? Compartilha, se inscreve aqui no canal. Um beijo, poderosas!